Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. O assunto que eu escolhi para a aula de hoje, eu nominei como o autismo dos deuses. E eu escolhi falar sobre esse tema porque eu tenho percebido nos comentários, não só do meu canal, mas no canal do Jean Valjean e de outros também que falam de assuntos parecidos, as pessoas perguntando por que será que o Deus, o verdadeiro Deus, não, não aparece para resolver essas questões que nós vivenciamos, situações caóticas aqui do planeta Terra e até de outros mundos. Então vamos partir do princípio de que o Deus, aquele que tudo é, ele é 100% puro. E esse ser 100% puro, ele não consegue lidar com nada que não seja da mesma maneira que ele, 100% puro. Então vamos dizer que se esse Deus, Criador das almas, fosse uma criatura e aparecesse aqui pela Terra, ele não ia nem perceber que nós estamos, vamos dizer assim, em apuros. Porque conforme eu falei, ele sendo 100% puro, ele não entenderia o caos. Portanto, ele é o criador, sim, das mônadas, das almas, mas a partir do momento que ele as cria, ele já lhe dá uma carta de alforria, vamos dizer assim, trazendo assim bem para nossa linguagem, né? Ele lhe dá o livre-arbítrio, lhes dá o livre-arbítrio para todas essas almas. E a partir dali o que cada uma vai fazer é da sua própria responsabilidade. Então, o ser Javé, ele é uma criatura que foi emanada desse Deus que tudo é. Javé quis ter uma experiência de ter o seu próprio mundo, de ter uma criação própria, e que não fosse 100% pura, vamos dizer assim, porque ele já não era. Existem níveis diferenciados de capacidades, vamos dizer assim, dos seres que são emanados por esse Deus que tudo é, e que nós não temos a compreensão para entendê-lo. Então, Javé, na ânsia, a gente já percebe que ele não era 100% puro, vamos dizer assim, porque ele quis criar um mundo onde ele pudesse reinar como Deus. Então, ao criar esse universo, ele foi tragado para dentro da sua criação. E ao cair na criação, ele se feriu muito e teve que fazer uma adaptação e criar um corpo para que ele pudesse se manter imantado nesse corpo, mas um corpo totalmente doente. Ao perceberem que esse ser tinha caído, outros seres tentaram vir e ajudá-lo e acabaram caindo também dentro da criação de Javé. É como quando uma pessoa está se afogando no rio e outras pessoas tentam pular no rio para ajudar e acabam da mesma maneira se afogando. Então foi isso que aconteceu com esses seres. Shiva e Vishnu vieram atrás para tentar ajudar e acabaram ficando reféns também da obra de Javé. Então, esses seres, conforme Jean Valjean narra nas suas obras, eles têm essa questão de uma espécie de autismo. Eles não têm uma compreensão lógica da mesma maneira que nós, aqui, seres humanos, temos. Então, quanto mais puro é um ser emanado da fonte, mais dificuldade esse ser vai ter para se imantar em um corpo. Então, é isso que nós nominamos aqui na Terra de autismo. Segundo as explicações da espiritualidade, a Jean Valjean, existem alguns corpos de seres humanos que padecem
dessa doença que nós nominamos de autismo, justamente por ter essa dificuldade na imantação do corpo. Muitas vezes são crianças e depois adultos com uma inteligência incrível. Eu, como professora, convivo com muitos deles, né? E segundo a espiritualidade, seria uma dificuldade no acoplamento do espírito ao corpo físico. Porque conforme Jean Vauvelan explica, quanto mais evoluído o ser, mais dificuldade de acoplar ao corpo físico. Então vamos lá, voltando à história, né? Então Javé, ao criar as suas criaturas, ao gerar as suas criaturas, já faz isso, já gera criaturas doentes. Ele passou as suas doenças através do DNA para os seus seres, os seus filhos. E se hoje nós temos que lidar com tantas doenças degenerativas, como Alzheimer, como câncer, mesmo nós tendo uma pessoa que tenha uma vida longa, sempre vai chegar um momento onde essas doenças vão ser ativadas, né, no DNA da pessoa, e vai acabar acontecendo a morte física, porque nós somos herdeiros, né, desse pai, entre aspas, doente. Fora as outras duas linhagens que eu já expliquei no vídeo anterior, né, que nós descendemos, mas nós descendemos também, grande parte da humanidade, do ser Javé. E assim herdamos, né, o pacote todo. Bom, Javé, nesse tempo que ele cria Jesus Cristo, ele precisava de ter alguém que o representasse aqui na Terra e que falasse em seu nome, porque ele via que Shiva e Vishnu, lá no Oriente, né, na Índia, já estava, vamos dizer assim, trabalhando há muito tempo. A gente percebe que lá na Índia, principalmente, no Japão também, esses seres são cultuados, né? Então, eram deuses já, vamos dizer assim, que também se apresentaram àquelas pessoas como deuses, vindos aí desse mesmo universo paralelo, vamos dizer assim, do universo imaterial. E isso causava, assim, muito desassossego em Javé e inveja, porque nós estamos falando desses seres que são seres briguentos, que o tempo inteiro eles ficam tentando um ser melhor do que o outro, sempre fazendo apostas, sempre tentando um vencer ao outro, e vários enfrentamentos, brigas físicas, inclusive, né? Inclusive, quando a gente fala de deuses, eu incluo aqui os deuses gregos também, que eu vou fazer uma aula específica para falar sobre isso, né? Então, Zeus também sempre foi um deus, entre aspas, muito brigão, porque a gente conhece, assim, esses seres e endeusa eles, né? Porque se a gente for partir do pressuposto que eles se apresentavam para as pessoas de muito tempo atrás, que viviam aqui na Terra, né? Estavam levando as suas vidas, e aí simplesmente descia do céu, ou aparecia, se materializava um ser com poderes em frente às pessoas, e as pessoas, é óbvio, que iria endeusar essas criaturas, né? E foi o mesmo que acontece com Javé, ao enviar os seus anjos, né? Em seu nome, ele sempre teve que enviar os seus anjos como representantes dele, justamente por ele ser um ser doente, né? Ele já não podia se apresentar e criar avatares como Vishnu e Shiva faziam. Então, daí a ideia da criação de Sofia, e depois derivando de Sofia, o ser Jesus, que foi a melhor criação, o melhor acontecimento de Javé. E antes dele padecer
do desligamento, né, de ficar inativo, ele teve essas conversas com Jean Valjean e ele tem entendimento hoje que, que Jesus foi a melhor coisa que aconteceu dele, mas que na intenção dele não era para ter acontecido da maneira como aconteceu, que eles tiraram uma parte do DNA de Sofia para fazer, para implantar, né, inseminar em Maria. E Jesus acabou sendo um ser totalmente fora da curva, daquilo que era esperado dele, pela Trimurti, principalmente por Javé. Então era para ele ser o representante de Javé. E para ser representante de Javé, tinha que ser da mesma maneira e agir da mesma maneira que ele. Javé tem aquele caráter briguento, punitivo, que quando alguém não obedece, ele manda passar o fio da espada e exterminar essa pessoa. E quando Jesus começou a vivenciar a vida humana aqui na Terra, que é exatamente o que falta para Javé, ele começou a perceber que ele não ia conseguir cumprir o cronograma. Conforme nós já conversamos em outro vídeo, com a mistura que teve, vamos dizer assim, do DNA de Maria, que era uma pessoa escolhida também, foi escolhida por Javé, por ser de uma linhagem específica e especial, aconteceu de Jesus não sair dentro daquela programação que Javé esperava. Então, um ser amoroso, um ser pacífico, que várias vezes entrava em contato com Javé, porque Javé enviava seus anjos para alertá-lo, né? E dizer: Jesus, você não está cumprindo com aquilo que foi combinado. Então eu fico imaginando que aconteceu mais ou menos conforme a gente vê dentro das experiências espíritas, né? Enquanto nós estamos lá na colônia preparando uma encarnação, a gente fica cheio de ânimo, cheio de interesse em acreditar que vai acertar e fazer o nosso melhor. Eu imagino que aconteceu com o seu Jesus. Antes de nascer, foi combinado lá alguma coisa, que depois, quando ele veio a existir na carne, como ser humano, ele não conseguiu cumprir. Porque ele via o sofrimento das pessoas e como era bom ser tratado com amor, com carinho, com respeito. As curas que ele fazia, e Javé ficava furioso com tudo isso, que não era nada disso que ele esperava do seu representante. Por isso que Jesus sempre soube, né, que depois de tantos alertas vindos lá de Javé, que ele iria morrer. E o próprio Javé falava, porque a crucificação era um método usado para matar alguém naquela época. E as pessoas eram crucificadas, né? Ladrões e outros bandidos da época. E Jesus era visto como um bandido. Então, ele sabia, né? Então, Javé mesmo ameaçava, dizia: você vai ser crucificado. E ele dizia: Javé, me deixa, eu não vou cumprir o nosso cronograma, mas deixa eu fazer uma nova aliança, né? Eu levo as pessoas para você, mas pelo amor e não pela dor. E Javé sempre dizia um sonoro não. Não, eu não quero. Eu quero um mundo meu, eu quero criaturas minhas. Então eu tenho aqui esse livro, né, que até gostaria de mostrar para vocês, do Jean Valjean, As Memórias de Javé. É um livro bem interessante, onde tem essas narrativas. Talvez apareça a capa invertida para vocês, que eu estou usando a câmera do celular. Mas aqui nesse livro é incrível você imaginar um ser humano conversando com esse ser, né, que se intitula Deus. E através dessas memórias a gente vê uma certa humanidade em Javé. Ele é muito parecido com aquilo que a gente vê no ser humano. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de ler esse livro, especificamente, né, e tantos outros, que os livros de Jean Valjean são incríveis. E a gente consegue
lendo os livros, parece que você está vivendo aquelas cenas assim. Bom, então vamos voltar lá. Então, esses seres, eles tendo essa espécie de autismo, eles não tinham como entender o altruísmo de Jesus. Eles não tinham, porque eles só lidam com situações, conforme eu estava tentando explicar, onde eles brigam, onde eles se degladiam entre eles, né? E Jesus era totalmente o oposto disso. Então, assim, depois da passagem de Jesus aqui pela terra, eles tiveram pouco entendimento do que tinha acontecido, eles acharam que Jesus tinha errado totalmente, e só agora, com as conversas com Jean-Val e Lan, que eles puderam ter a dimensão do trabalho que Jesus fez na sua passagem aqui pela terra. E o que Javé espera de nós agora, né? Então, ele sendo esse ser doente que está desativado no momento atual e que não sei quando ele voltará a conseguir novamente ficar ativo, né? Ele espera que nós, seres humanos, que estamos vivendo agora na atualidade, tendo noções de tudo isso que aconteceu no passado, que a gente sinta esse desassossego, essa sensação ruim de estar vivendo aqui, e com isso façamos essa mudança no nosso DNA. Porque quando uma grande parte da humanidade fizer essa mudança no seu DNA, automaticamente nós vamos estar passando isso para ele. E é essa cura que ele espera, né? Esse trabalho, nós, seres humanos, somos os seres ferramentas de Javé. E nós, segundo as conversas que ele tem com o João Bauelan, é isso que ele espera, de num futuro distante, onde grande parte dos seres humanos já tenham conseguido essa cura, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele possa renascer aqui no planeta Terra como um ser humano, e tendo essa oportunidade, né? Ele vai completar a sua cura, vivenciando aqui na carne e tendo todo o entendimento. Talvez ele nasça com muitos problemas, e conforme nós, que já tivemos muitas reencarnações aqui, problemáticas, né? Ele vai conseguir ir se limpando, vamos dizer assim, se purificando até o ponto dele ter um entendimento total daquilo que aconteceu, e assim se libertar da mesma maneira como nós buscamos a libertação. Esse ser também, quem sabe um dia consiga ter a dimensão, né, vivenciando aqui na carne como ser humano. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês hoje, sobre essa percepção que os seres têm, né, essa espécie de autismo, também por terem esse cérebro radiata, com um polo somente, eles não conseguem ter a dimensão, né, intelectual, psicológica, emocional que nós temos. Tá bom? Agradeço muito a sua atenção e até a próxima aula. Um abraço a todos.